Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. No programa de hoje vamos focar atenções nas iniciativas da Diocese de Angra na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Fique connosco. Entre 18 e 25 de janeiro, as igrejas cristãs celebram a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. A Diocese de Angra assinalou a semana com duas celebrações neste sábado. Em Ponta Delgada, o Bispo de Angra partilhou o púlpito da Capela do Hospital do Divino Espírito Santo com o pastor Carlos Rosa, da Igreja Presbiterana de Ponta Delgada. Não há outra alternativa, se não nos unirmos, termos a capacidade de esquecer as nossas pequenas divergências para alcançarmos um bem maior. E esse bem maior é a comunhão com Deus e uns com os outros. Nos tempos idos em que o Monsenhor José Ribeiro era novo, o meu professor e reitor do seminário esteve aqui, chamava-se Dimas Almeida, e naquela altura fez coisas incríveis a nível da união entre nós, principalmente na partilha de púlpito. O meu professor e pastor pregou muitas vezes na igreja de São Pedro e não sei se foi o Monsenhor José Ribeiro, se foi outro, que ia participar também nas nossas celebrações. Por incrível que pareça, naqueles tempos difíceis, eles conseguiram fazer isso. Nós hoje que temos muita facilidade, às vezes deixamos-nos amarrar nas nossas pequenas doutrinas e impedimos que o Espírito trabalhe. O pastor presbiteriano deixou um conselho para o triunfo do bem. O hino que serve de tema, que é uma canção italiana, diz-nos que estamos nas mãos de Deus. Mas essa certeza deveria-nos também fazer refletir sobre outra, é que Deus quer estar nas nossas mãos. E nós temos que permitir que isso aconteça, porque enquanto isso não acontecer, Ele não se manifestar nas nossas mãos, o bem não triunfa. A Igreja Presbiterana tem cerca de 300 fiéis em Ponta Delgada. A celebração no hospital decorreu pelas 15 horas deste sábado. Pouco depois, pelas 18h30 na Ilha Terceira, mais propriamente na paróquia do Porto Martins, o padre José Júlio Rocha dividiu o púlpito com um pastor protestante americano que está na Base das Lajes desde 1988. Nos Açores não há muitas igrejas protestantes, nossas irmãs, nem anglicanas, nem ortodoxas. Existe essencialmente em São Miguel, também um pouco na Terceira, mas há uma particularidade na Terceira para a qual, ao longo destes anos, julgo não ter havido muita atenção. É que existe uma base americana, e esta base americana tem muitos irmãos protestantes, e tem um pastor protestante, sendo que há mais protestantes do que católicos entre os americanos que estão sediados na nossa base. Eu, como sendo amigo pessoal do pastor protestante que está na nossa base, nas Lajes, o pastor Fay, Eric Fay, combinámos fazer então um encontro na linha do que se está fazendo, mas um encontro assim razoavelmente espontâneo, de um pequeno grupo de católicos, um pequeno grupo de protestantes, que nos vamos juntar, e isso foi uma ideia que foi bem acolhida, num império do Espírito Santo. Falámos com uma irmandade, eles mostraram-se bastante acolhedores, e nós dentro deste império, que é o Império de Porto Martins, às 6h30 de hoje, vamos fazer uma pequena celebração que tem um guião, mas a maior parte será espontâneo. Vamos ler 2 passagens da Bíblia e todas as pessoas terão a oportunidade e a possibilidade de depois poderem manifestar a sua fé, falar, comunicar espontaneamente. As leituras versaram sobre o amor e a caridade e sobre tudo aquilo que nos une. Em tempos idos, historicamente mais antigos, vincavam-se muitas diferenças, as diferenças de moral, as diferenças dogmáticas, as diferenças pastorais, e hoje nós procuramos ver muito mais aquilo que nos ir às origens, purificar o nosso caminho, o caminho que fizemos até agora, e ir muito mais próximo das origens, e evidentemente todos nós temos exatamente
quer dizer, temos que fundamentar esta unidade em Jesus Cristo e na sua mensagem, que são a origem da Igreja e de todas as igrejas que existem. E quanto mais à origem formos, quanto mais formos ao Evangelho, mais vamos notar as nossas semelhanças e menos as nossas diferenças, que foram marcando a história. As diferenças foram feitas pelos pecados dos homens. E por isso, em vez de insistirmos naquilo que define a fé de cada um, vamos insistir no amor que esbate as diferenças e que é a essência da mensagem de Jesus Cristo, que esbate as diferenças e que faz ressurgir aquilo que nos une. Estas iniciativas promovidas pelo Instituto Católico de Cultura contam ainda com o empenho e organização dos movimentos eclesiais da Igreja Católica nos Açores, nomeadamente o movimento dos focolares, que procurou sempre sinalizar este período de especial unidade entre cristãos com atividades desenvolvidas no arquipélago. O retiro anual do clero açoriano decorre em 3 partes da Diocese. O primeiro turno decorreu no passado dia 15 de janeiro, no Centro Pastoral Pio XII, e pela primeira vez o retiro do clero açoriano foi orientado por uma mulher. A irmã Ângela Coelho, da Aliança de Santa Maria, diz que atualmente queremos um Deus à nossa medida. A questão é quando eu quero um Deus à minha medida. Este é que é o grande problema, é quando, no fundo, eu, com as minhas decisões, com os meus planos, com os meus projetos, determino até o que é Deus e o que é que Deus quer para mim. E isto é que é inverter tudo. E esta é a posição que Nossa Senhora me ensina a fazer, é mudar o olhar e não dizer a Deus o que eu quero, mas perguntar a Ele o que é que Ele quer e com humildade ir fazendo. Ora bem, mas o que é que isto pressupõe? Para já uma capacidade de perguntar a Deus, portanto, relação com Ele, e segundo, de escutar vazia de mim, ou seja, sem estar eu a querer forçar Deus a adaptar-se aos meus projetos, e por isso nós dispensamos Deus da vida de facto. Ou seja, Ele está nos nossos lábios, mas é o que diz, já Jesus dizia isso, não é só o que diz Senhor, Senhor que entra no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E este dispor-me a deixar tudo, como eu que sou consagrada, e passar toda uma vida a deixar sempre tudo, porque não se deixa tudo no dia em que se entra neste projeto de vida, e vazia de mim, eu consagrada, mas todos os cristãos ao serviço é a mesma coisa, e vazia de mim, ir perguntando em cada dia, mas o que é que tu queres? O que é que tu queres? E porquê é que nós não gostamos disto? Primeiro porque nos dá uma grande insegurança e nós gostamos de controlar tudo. E com Deus, se eu entro numa relação com Deus a querer controlar tudo, à partida estou a viciar as regras. Não pode ser. Ele é o Senhor. E eu sou aquela que o sirve, portanto tem que ser Ele a ditar as regras. E isto implica outra coisa, que é ser mesmo muito pobre, muito pequena, muito vazia, que é o contrário da lógica do mundo de hoje. O mundo de hoje quer a prepotência, quer o poder, quer o valer, quer o chegar aos primeiros lugares a qualquer custo, nem que seja pisando os outros ou mentindo ou enganando. Ora bem, esta lógica do mundo, quando entra no reino de Deus, é a perversão total daquilo que o Senhor nos veio dizer que era a lógica do reino. Mas, enfim, eu acredito que o Espírito Santo continua a atuar e a encontrar gente que também nos testemunha esta disponibilidade para a vontade. A irmã Ângela Coelho, em conversa com o Igreja Açores. O segundo turno do retiro anual do clero açoriano acontece a 22 de janeiro no Hotel de Santa Catarina, em Angra do Heroísmo, e a 11 de abril em São Mateus do Pico. Cerca de 200 de catequistas da Ilha Terceira estiveram reunidos no Seminário Episcopal de Angra para o percurso formativo Ser Catequista. Fernando Moita, diretor do Secretariado Nacional de Educação Cristã, contou ao Igreja Açores os desafios da catequese nos dias de hoje. É um desafio, sempre um desafio estimulante, porque entramos nessa grande gesta que é a arte de educar, a arte de comunicar. E comunicar as coisas humanas, os saberes humanos, já de per si é extremamente exigente. Porquê? Porque hoje as crianças e os adolescentes já transportam para o ambiente educativo muitos conhecimentos. Em relação à dinâmica da fé e educar na fé e para a celebração da fé, torna-se muito exigente. E porquê? Porque nós vimos de uma tradição onde a família era a primeira educadora da fé.
Hoje, essa realidade já não acontece com tanta frequência. Por isso, o educador cristão, o catequista neste caso, tem de se munir das ferramentas humanas, digamos assim, dos vários saberes, mas também da dimensão didática, pedagógica e, nestes tempos, do ponto de vista também técnico, tecnológico, e trazer para a realidade educativa todas essas dimensões. Ainda assim, o desafio maior é sempre o do anúncio. Se pensarmos, e nós estamos nesta ilha e nesta diocese de Angra, se pensarmos nos missionários que também daqui foram para o Oriente, para a África, também quando chegaram encontraram realidades diferentes e adaptaram-se, sobretudo com esta grande dimensão. Escutaram. E hoje o catequista também é aquele que escuta, que ouve e que faz caminho com. E que, de certa maneira, promove junto dos catequizandos essa grande arte, digamos assim, de viver a fé. De viver a fé do ponto de vista do coração, do ponto de vista da mente e do ponto de vista das mãos, nesse sentido que a fé impele-nos sempre ao serviço. O curso, ministrado por 3 formadores, decorreu entre 15 e 18 de janeiro, na Ilha Terceira, e rumará à Ouvidoria do Pico entre 29 de abril e 3 de maio. O Serviço Diocesano de Liturgia vai criar uma escola diocesana de música sacra. As inscrições já estão abertas neste mês de janeiro, decorrem até 15 de fevereiro e a escola arranca formalmente em outubro. As formações semanais terão lugar no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, diz o padre Marco Luciano Carvalho, responsável pelo serviço. O maestro Emanuel Pacheco, do Serviço Nacional de Música Sacra, vai orientar os trabalhos numa fase inicial. A escola acolhe todos os que intervêm no canto litúrgico. A escola é dirigida a todos aqueles que intervêm no coro. É dirigida a diretores de coro, é dirigida a organistas, é dirigida a salmistas, os cantores, e por isso mesmo as pessoas que pertençam aos nossos grupos corais ou até porventura a outros coros, mas que têm realmente esta curiosidade e têm a vontade, acima de tudo, esta vontade de fazer uma experiência no campo da música sacra, poderão fazer a sua inscrição, que vai sair ainda durante o mês de janeiro para toda a Diocese. Nós vamos distribuir a inscrição para toda a gente, no sentido que sabemos que estamos limitados em termos de território. Até porque o objetivo é dar-lhe uma dinâmica diocesana. E é o grande desafio, porque não é só criarmos uma estrutura, não é só criarmos uma escola que, de certa forma, funcione em São Miguel, para as suas ouvidorias, para toda a ilha, em que as pessoas poderão, enfim, participar na escola no dia-a-dia, semana a semana. Agora, outra coisa é como envolver as outras ilhas na escola. Existem várias ideias para que esta escola se prolongue em termos daquilo que é o acompanhamento que se pode fazer online das aulas, via Zoom. É uma hipótese. Outra hipótese é realmente incentivarmos a que cada ilha possa ter um núcleo onde se promova tudo isto. Para já será criada uma Schola Cantorum, um coro-escola, para participar nas festas de cariz diocesano. A próxima festa do Senhor Santo Cristo poderá ser já o reflexo desta iniciativa. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Esta semana falamos de música. Trata-se da cantora contemporânea Natalie Merring, mais conhecida como Wise Blood. Em discos como Titanic Rising, de 2019, tem apresentado capacidades de composição, escrita, produção e interpretação acima da média. A sua voz exibe um timbre seguro e limpo, perfeito para as suas canções, melódicas e irresistíveis. É esta voz que sustém as notas durante muito tempo, criando um ambiente próximo da hipnose. A sonoridade lembra anos 60 e 70. Piano, guitarra, bateria e baixo, aos quais se juntam orquestrações
e sintetizadores modernos. O último disco chama-se And in the Darkness Hearts Aglow e confirma tudo o que já se sabia. A sua escrita intimista mas perspicaz, o seu amor observador, o grande lirismo da sua postura. Em termos visuais, os vídeos das canções são acima da média, muitas vezes plenos de humor. E as novas canções? Basta citar os títulos de algumas delas para nos apercebermos do gênio de Wise Blood. It's Not Just Me, It's Everybody, Children of the Empire, God Turned Me Into a Flower. A artista escolheu uma visão pessoal e original para a sua música, que não é estudada para fazer dinheiro. Para isso já existem os falsificadores de turno. A música do Wise Blood é magnífica e é feita para nos alimentar a alma. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E neste espaço de rádio do Igreja Açores, Carmo Rodeia conversou com Ricardo Esperanço, responsável pela Comissão Diocesana do Ecumenismo. Vamos agora à conversa com Ricardo Esperanço, o novo responsável pela Comissão do Diálogo Ecuménico no Instituto Católico de Cultura. Obrigada, Ricardo, por ter aceitado o convite do Igreja Açores. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. O mandamento do amor, em Lucas, é hoje mais premente que nunca, assim como a parábola do bom samaritano. Nesta semana assinalamos e rezamos pela unidade dos cristãos. Ricardo, mais uma vez, como é que se está a desenvolver esta oração e como é que vamos celebrar esta unidade dos cristãos aqui nos Açores? Boa tarde, desde já obrigado pelo convite. Esta ideia da celebração para este ano partiu da equipa no seu todo e a ideia primordial ou principal era tentar criar não só esta unidade ecuménica, mas também uma unidade diocesana. Como tal, a nossa primeira ideia era fazer a celebração em 3 pontos da Diocese, neste caso São Miguel, Terceira e Faial, e juntar para isso, ou tentar que a celebração fosse realizada nas 3 capelanias do hospital, dos 3 hospitais dos Açores. No entanto, não conseguimos, isso foi uma proposta que depois não foi conseguida no seu todo, mas felizmente conseguimos fazer no mesmo dia, que vai se realizar no próximo sábado, dia 20, uma celebração em São Miguel, na capela do Hospital Divino Espírito Santo, e na Terceira, numa capela, também um espaço mais ecuménico, que será na freguesia de São Sebastião. E pronto, temos esses 2 momentos e vamos tentar celebrar assim as 2 unidades. Uhum. Há um convite implícito a esta oração da unidade pelos cristãos, que é, no fundo, construir unidade a partir da diversidade. E isto é um desafio. Daquilo que lhe é dado a ver, não só na Diocese de Angra, mas um pouco por toda a Igreja, digamos assim, estamos a fazer tudo por isto. Eu lembro, por exemplo, o Sínodo, onde o Papa teve o cuidado de convidar igrejas cristãs, greco-católicas, de rito bizantino, e também outras igrejas que fazem parte da Liga Evangélica, etc. Mas nós, no concreto, no dia-a-dia, estamos a conseguir fazer esta unidade? O trabalho está a ser feito e a própria Igreja Católica está a dar grandes passos nesse sentido. É óbvio e é uma realidade que se constata que há muito trabalho a ser feito. Obviamente estas celebrações, estes momentos, esta semana de oração pela unidade dos cristãos alerta para esse facto, e cada vez há mais grupos a serem constituídos com as diversas confissões cristãs,
mas são pequenos grupos que precisam ser alargados e é necessário fazer um trabalho continuado. E é neste sentido que agora na Diocese de Angra esta pequena equipa vai tentar contribuir para esse caminho e que possamos também alavancar novas atividades, novos eventos, alertar as nossas comunidades cristãs católicas para esse trabalho e vamos tentar fazer novos caminhos e tentar levar isso a bom porto, porque é um tema que não nos é indiferente, nem nos pode deixar indiferentes. Os Açores, sim, os Açores são terra de emigrantes, mas neste momento também são terra de imigrantes. Falo sobretudo ao nível de algumas faixas populacionais, desde os professores de música até trabalhadores indiferenciados, que trazem consigo outras confissões religiosas, muitas delas cristãs, mas com outros ritos e com outros calendários. Este diálogo pode ser possível se nós valorizarmos mais aquilo que nos une e menos aquilo que habitualmente mais valorizamos e que somos mais capazes de identificar, que é aquilo que nos separa. E isso é verdade. Ou seja, nós às vezes debatemos-nos com alguns problemas teológicos, com algumas concepções que trazemos, e não nos alimentamos com aquilo que nos aproxima. E neste caso, Jesus Cristo, neste caso, este Deus uno e trino ao mesmo tempo. E a verdade é que nós temos que acolher de outra maneira. E creio que esta vinda de imigrantes para o arquipélago dos Açores está a colocar em causa essas relações e a provocar, no bom sentido, essas diferenças que têm de ser acolhidas. E a verdade é que há muito trabalho ainda por fazer. O Papa, na encíclica Fratelli Tutti, apresenta o diálogo religioso como, digamos, o caminho para a fraternidade e para a paz. É interessante porque ainda vemos gente a morrer em nome de Deus, uns porque matam em nome dele, outros porque morrem ao defendê-lo. A história está cheia desta tragédia e nós não aprendemos nada. De que forma é que o Ricardo, como cristão, vê a questão do diálogo interreligioso e até mesmo deste diálogo ecuménico entre confissões cristãs, mas que têm expressões diferentes? A verdade, a minha própria experiência, eu andei no seminário, nós tínhamos no curso de Teologia uma cadeira sobre a história das religiões e isso alertou-me para as grandes diferenças que existiam, não só das confissões cristãs, mas depois também com as outras religiões. E de facto, também porque vivi em Lisboa e tive contacto com outras realidades, há sempre esse momento de aceitar o outro tal como é e aceitar na sua diversidade. A verdade é que tem que se construir pontos de diálogo e tem que se encontrar formas de aceitar o outro na sua religiosidade, na sua prática religiosa e é assim que caminhamos. Nós temos que nos ver a todos como seres humanos, que caminhamos, que acreditamos, que temos fé. E para isso o meu Deus não será muito diferente do Deus, a forma como eu acredito, como eu pratico e claro, na sua representação é que difere, mas ele não deixa de ser mais humano do que eu. Em lugares, e voltamos ao ponto de partida desta conversa, em lugares como um hospital, um estabelecimento prisional, lugares onde há sofrimento, onde há solidão, onde há naturalmente sentimentos quase de orfandade, pergunto-lhe se são espaços onde a Igreja deve habitar e deve estar particularmente atenta e próxima
dessas pessoas que sofrem, dessas pessoas que enfim, que passam por um momento menos bom, e se esta consciência de que este espaço deve ser habitado por cristãos foi aquilo que foi a ideia determinante que vos conduziu até à capela do Hospital do Divino Espírito Santo, que é uma capela por si só já um espaço ecuménico. As pessoas mais frágeis claramente estão mais abertas a acolher propostas, a acolher o carinho, a boa vontade do voluntário, da pessoa que está presente, e nesse sentido as capelas, ou melhor, os hospitais, os estabelecimentos prisionais são sítios fundamentais e que a Igreja deve manter e permanecer e estar presente. É um trabalho às vezes inglório, não se vê logo à partida, mas é um trabalho que, sendo contínuo, colhe frutos. As pessoas nessa situação de fragilidade acolhem o outro, são receptivas, e ao mesmo tempo esta ideia da pessoa frágil e que necessita foi também a que esteve por detrás de fazermos essa celebração no hospital. Era levar não só o nosso carinho, a nossa forma de estar, mas também proporcionar esse local ecuménico, porque nós, tanto os hospitais como os estabelecimentos prisionais, estão com muitas pessoas que não são apenas cristãs católicas, têm outras confissões, e então esse movimento, essa atividade é também para reforçar esse sentido de unidade e também para fazer toda a gente pertencente a esse projeto. Uhum. E vamos terminar por aqui, queria só fazer-lhe esta pergunta, que é, isto é um novo desafio, o diálogo ecuménico está presente desde o Vaticano II, o diálogo interreligioso ainda mais presente e reforçado pelos documentos do magistério feitos e escritos já por este Papa, que nas suas encíclicas tem dado, enfim, muita atenção a esta questão, aliás, apresentando como o caminho da paz, como já aqui foi referenciado, mas também através de gestos, ele próprio, estabelecendo o Dia da Fraternidade Humana e da Fraternidade Universal. Esteve em Abu Dhabi, esteve já também no Iraque. O que eu lhe pergunto é, do ponto de vista diocesano, e estando este grupo a começar agora a trabalhar, quais são os grandes desafios que têm pela frente e, para além desta oração pela unidade dos cristãos, o que é que nós podemos esperar desta Comissão de Diálogo Ecuménico? O grande desafio, e neste caso na Diocese de Angra, é a dispersão. É este sentido arquipelágico que distancia, e então a equipa que está constituída, que é basicamente constituída por membros de São Miguel, depois tem a dificuldade da deslocação para outras ilhas. De facto, a grande tarefa desta equipa, para já, é tentar encontrar pontos de contacto nas outras ilhas para exercer a sua missão, não é? E, ao mesmo tempo, tentar criar grupos depois nas outras ilhas. Esta celebração é apenas o início, muito bem dito, de um trabalho bastante mais profundo. Era intenção da Comissão das Relações Ecuménicas tentar fazer um estudo sociológico da presença de cristãos e de outras religiões no arquipélago dos Açores, saber quantos são, como se organizam, que igrejas existem, porque ainda não há de todo um estudo profundo sobre a religião nos Açores no seu todo, não só a religião cristã, católica, mas depois tudo o resto. Este
este ano ainda estamos a ver se dentro das catequeses convidamos pessoas de outras religiões para falar um pouco da sua experiência, da sua prática religiosa, o que fazem, como fazem. Isso seria já um bocadinho como às vezes se faz nas aulas de educação moral e religiosa católica, falar de outras religiões, mas propor isto a nível de catequese em pequenos grupos para as crianças e os jovens sentirem essas diferenças e de que modo o outro também é aquele ser humano como eu falava há pouco. Isto para o primeiro ano é assim, é pouco, parece pouco, mas é um trabalho que depois vai ter de ser desenvolvido com o passar do tempo. Muito obrigada, Ricardo Esperanço. Deixar aqui alguns dos aspectos mais importantes e desafiadores desta nova equipa para o diálogo ecuménico, um assunto que está na ordem do dia e que a Igreja hoje tende a olhar para ele de uma forma mais abrangente. Muito obrigada. Muito obrigado, Paulo. Foi a conversa com Ricardo Esperanço. O Igreja Açores regressa na próxima semana, em Domingo da Palavra de Deus. E o Departamento de Liturgia da Ilha Terceira deixou aos pais e avós que ouvem este programa um pedido. Retomem o hábito de contar histórias bíblicas aos vossos filhos e netos antes de adormecerem. Deixemos que se apaixonem pela força de cada página da maior de todas as histórias de amor. Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.